Ora viva, minhas amigas e meus amigos, daqui o professor Cianuque Monteiro com vocês, e desta vez para falarmos sobre o panorama histórico do Novo Testamento. Bem, quando falamos sobre o panorama histórico, o que é que nós queremos dizer? Panorama histórico quer dizer que nós vamos ver o pano de fundo. Nós teólogos também chamamos de pano de fundo histórico. Ou seja, vamos estudar o que esteve por detrás no desenrolar do Novo Testamento. Normalmente, quando as pessoas desdeiam da teologia ou dos estudos teológicos, eu tenho algumas perguntas chaves onde eu sei que quem não estudar teologia não pode responder. Por exemplo, o Antigo Testamento não fala sobre os fariseus, não fala sobre os saduceus, não fala sobre o Sinédrio, não fala sobre os zelotas, não fala sobre sinagogas. Mas você vê que o Novo Testamento fala sobre esses todos os grupos, essas instituições, mas não diz como surgiram. E as pessoas pregam, falam, os fariseus atacaram Jesus, os saduceus. Pergunte para alguém que fala mal da teologia assim, mas quem são os fariseus e como eles passaram a existir? Eu te garanto que ele não terá resposta para isso. Mas é isso que você vai aprender neste vídeo. Vamos estudar o pano de fundo histórico do Novo Testamento, começando pelo período interbíblico, ou também chamado de período intertestamentário. Quando você ouvir falar sobre o período interbíblico, ou sobre o período intertestamentário, ou ainda sobre os 400 anos de silêncio, você ouviu falar da mesma coisa. Interbíblico. Intertestamentário, está a dizer entre os dois testamentos. Interbíblico, está no meio da Bíblia. É o período que vai desde Malaquias, que foi o último profeta, a última profecia de Malaquias, até o nascimento de Jesus. São 400 anos que se passaram, 4 séculos. Então, quando você estuda o que aconteceu neste período e posterior, você está a estudar o panorama histórico do Novo Testamento. Você estuda não só as instituições, que já citei aqui, Sinédrio, falei aqui de grupos religiosos, seitas religiosas e políticas ao mesmo tempo, do judaísmo, bem como você estuda a literatura judaica deste período. Por exemplo, eu falei aqui de 400 anos de silêncio. O que é que significa? Que durante esses 400 anos, silêncio da parte de Deus, mas não significa inação de Deus, não significa que Deus não agiu, mas silêncio porque durante esse período Deus não levantou alguma voz autorizada, uma voz profética para poder então escrever ou falar com o povo, até que surge João Batista. Normalmente a literatura que fala sobre esse período são literaturas não inspiradas, extra-bíblicas. Normalmente o nome extra-bíblico faz confusão às pessoas. Uma coisa é extra-bíblica, outra coisa é antibíblica. Nem toda literatura extra-bíblica é antibíblica. Extra-bíblica significa que é uma literatura que não faz parte do cânon sagrado, não faz parte dos livros inspirados por Deus. Antibíblica é quando é contra a Bíblia. Você tem o livro dos Macabeus, que são as principais fontes para a gente saber o que aconteceu no período interbíblico. O livro dos Macabeus é um livro que tem um valor histórico, embora não faça parte do livro inspirado por Deus dentro da nossa Bíblia. Mas na Bíblia Católica você encontra o livro dos Macabeus. E a história dos judeus, escrita pelo historiador judeu Flávio Josefo, são essas duas principais literaturas judaicas que abordam sobre o que aconteceu no período interbíblico. No desenrolar da Bíblia você vê a ascensão e queda de vários impérios. Um dos primeiros grandes impérios a nível mundial que surgiu foi o Império Egípcio. Então não é à toa quando você vê os afrocratas a falarem do Egito e tal, embora eles exageram, mas o Egito foi o grande primeiro império mundial. Depois vem a Síria. Você conhece um pouco da história de Israel, que a Síria no ano 723, alguns dizem 722, invadiu o Reino do Norte, levou o israelita ao cativo. Depois, no ano 586, surge a Babilônia, outro império que eu já citei, Egito, a Síria, Babilônia, que leva os judeus, que ficaram 70 anos no cativeiro.
E depois tem os medos que se unem aos persas, os medos persas, que vencem os babilônicos, e foi com eles que se encerra o Antigo Testamento. Daí você de repente vê que começa no hebraico, depois surge o Novo Testamento em grego. Como é que o mundo passou a falar o grego? Você fala, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas como é que o mundo passou a falar grego? Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Qual é a diferença entre Herodes e Pôncio Pilatos? Quem foi César? Quer dizer, quando você começar a estudar tudo isso, você vai compreender isso que eu estou falando aqui, o pano de fundo, o contexto histórico. Para você entender o Novo Testamento, até porque ele não começa simplesmente com o nascimento de Jesus, ele está incutido dentro de um contexto maior, recuando pela queda de Adão, porque o plano da redenção foi criado por causa da própria queda do homem, que Deus anteviu na eternidade. Mas houve então esse contexto histórico em que Deus chama Abraão, em que os descendentes de Abraão estiveram no Egito, foram libertados, o povo andou em dúvida, não foi na terra prometida, a outra geração entrou, mas viviam pecando na idolatria. Deus levanta juízes que apelavam ao povo ao arrependimento e libertavam de seus opressores. Depois tiveram o período monárquico, que é o período do Reino Unido e o período do Reino Dividido. Temos Saul, Davi, Salomão que ergue o grande templo em Jerusalém. Então tivemos esse momento com o período do Reino Dividido, em que Deus levanta profeta para trazer o povo ao arrependimento, mas acontece aquilo que eu relatei há pouco tempo. Como o povo não se volta para Deus, os assírios levam dispersa das tribos, os babilônicos levam as tribos que estavam no sul, e então quando ascende os médios persas, se encerra o Antigo Testamento, surge o Novo. É dentro deste contexto que eu estarei fazendo vídeos diariamente para que você possa estar por dentro. Gostou do primeiro vídeo? Inscreva-se no canal, deixa o seu like, partilha e comente. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.